timaço! Olá, mestres, faixas pretas, professores e praticantes de artes marciais. Iniciaremos agora a segunda aula do módulo 4 Vento. Na aula anterior, finalizamos com uma questão, que foi a diferença entre a luta e a arte marcial, a partir da espiritualidade, que caracteriza a arte marcial, mas inexiste nos esportes de luta. Agora vamos defini-las. Luta envolve disputa, o que não é necessariamente características das práticas marciais. O que não significa que o elemento luta não possa estar presente. Em geral, a diferença conceitual básica entre luta e arte marcial é que, na primeira, a disputa é o fim, treina-se para lutar, e na segunda, a luta, se houver, é meio para atingir outros objetivos. Com essa conceituação entre luta e arte marcial, podemos entender o processo de esportização ou esportivização conforme alguns artigos, que ocorreu no processo transcultural de admissão de conteúdos de outras culturas e as suas adaptações conceituais das práticas marciais. Apesar de todos os conteúdos históricos e culturais de diferentes povos espalhados pelo mundo, o que ocorreu no Ocidente é que muitas das artes marciais perderam ou estão perdendo conceitos filosóficos de suas origens, por conta do forte processo de esportivização, como já disse há pouco. A criação de várias regras e o sistema de classificação por faixas e de graduações, por exemplo, dentro de cada etapa, torna visível o processo de ocidentalização destas artes. E que, hoje, são também chamadas de lutas. E hoje, até mesmo no Oriente, a ocidentalização e a esportização das artes marciais também ocorrem e também vieram ocorrendo, fazendo um contraponto da absorção de valores não originais. E esses fatos discorridos até aqui trouxeram alguns problemas, tanto no entendimento dos conceitos, como no aumento de um elemento fundamental do comportamento humano, ou seja, a violência. Vou citar aqui o fenômeno do jiu-jitsu. O aumento exponencial de novos praticantes de jiu-jitsu traz à tona uma problemática, mas se aplica às relações criadas e discutidas a quaisquer outras modalidades marciais, e não são específicas somente da arte suave. A problemática se refere à má formação dos professores de jiu-jitsu e de outras lutas pelo aumento de academias que oferecem a modalidade e cada vez mais profissionais sem o perfil adequado de educar e que ministram as aulas. Este fato revela uma série de problemas, pois se um professor não orienta seu aluno de uma forma adequada, atento para os reais valores, códigos, preceitos das artes marciais, bem provavelmente o processo poderá se estabelecer apenas na violência física, criando comportamentos nos alunos, direcionando muitas vezes para situações de brigas, justificando pelo slogan "lutador de jiu-jitsu é casca grossa", e que os meios de comunicação mostram com frequência na mídia. Esta influência negativa contribui para que a pessoa leiga faça uma ideia confusa do que é um verdadeiro jiu-jitsu, confundindo isso com o vale tudo ou como uma briga de rua. Até os atletas profissionais, que são referências para os alunos que iniciam, cujos comportamentos revelam uma natureza desrespeitosa e até sem princípios. A violência das artes marciais se desloca como um erro, um problema e uma coisa feia, que se coloca do lado externo a ela, causando pela má formação de professores e profissionais sem o perfil adequado de educar. Por não dar a devida atenção para os reais valores e preceitos das artes marciais. A minha experiência e os artigos que pesquisei têm mostrado que a maioria dos recém-chegados às academias possuem medo das pessoas
a autoestima debilitada e acreditam que se forem capazes de derrotar os outros fisicamente, esses terão os seus medos diminuídos ou até mesmo desaparecerem. Daí a noção do faixa preta, ser um cidadão perigoso, com quem devemos tomar um cuidado, pois qualquer mal entendido poderá nos causar um estrago daqueles. É óbvio que as artes marciais são um excelente e eficiente método de defesa pessoal, fisicamente falando. Porém, muito mais importante que é a segurança física é a segurança psicológica. Mesmo porque, se as práticas marciais fossem somente uma defesa pessoal, fisicamente falando, não teriam sentido de existirem, pois a maioria dos faixas pretas se tornam frágeis diante de um revólver carregado, por exemplo. Dentro desse prisma, seria melhor que o faixa preta treinasse o tiro ao alvo, ao invés de perder litros de suor e anos de sacrifícios nos tatames. A compreensão da luta como um caminho para a harmonia é um ponto comum em muitas artes marciais, aliás, na maioria. E é esse, ou melhor, deveria ser essa orientação dos mestres e professores que trabalham com as artes marciais aos seus alunos. Bem, o que eu quero finalizar nesta aula com uma outra lição de casa, tá bom? Você já conversou com seus alunos, ou com o seu mestre e professor, ou mesmo algum faixa preta, ou mesmo com amigos, sobre a influência dos meios de comunicação na prática das artes marciais? Se essa influência é positiva ou negativa na sua prática? Que tal fazer algumas perguntas e tentar respondê-las? Vamos lá? Te espero para o nosso último módulo para estudarmos sobre as correlações das artes marciais e os métodos da prática de ensino. Até lá! Arigatou gozaimashita! Os